Graça e paz, queridos. É um prazer novamente estar com vocês, trazendo um texto da Palavra de Deus para nós conversarmos um pouco a respeito de adoração. Eu estou lendo aqui em Êxodo 34, um texto muito lindo que eu gosto muito. Vou ler o versículo 1 que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Deixa eu só voltar um pouquinho para mostrar por que Moisés quebrou essas primeiras tábuas. Ele subiu ao monte para receber a lei de Deus e passou um tempo de adoração, de comunhão profunda com Deus. Só que ele demorou. Quando ele desceu, todo o povo tinha se corrompido, eles tinham construído um bezerro de ouro, e Moisés ficou tão indignado com aquela situação que ele quebrou as tábuas. E agora ele volta super arrependido, imaginando que Deus o havia desprezado por causa da sua atitude, mas aqui novamente ele se encontra com Deus e Deus manda que ele lavre 2 tábuas. Mas eu fiquei pensando nessa palavra que Deus falou, que quebrastes. Gente, Deus escreveu naquelas tábuas, era a tábua da aliança com Deus, era a mensagem do próprio Deus para aquele povo, e Moisés simplesmente quebrou a própria palavra de Deus, a própria mensagem de Deus, a própria aliança de Deus. E eu fiquei pensando comigo, queridos, quantas vezes nós também quebramos a nossa aliança com Deus, quebramos um pacto, às vezes, de santidade, de adoração, e às vezes nem nos importamos tanto com esse feito, que para Deus é muito importante. Então, o que nós vimos aqui é um Deus misericordioso, que nos dá sempre uma segunda chance. E assim como ele deu para Moisés, para que ele lavrasse, pediu para que ele lavrasse novamente as 2 tábuas que ele quebrou, Deus também nos dá essa chance cada dia que falhamos, que quebramos a sua lei, quebramos o seu mandamento. Ele está pronto para nos restaurar, renovar a nossa aliança com ele. E ele disse para Moisés no versículo 2, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Então ele falou para Moisés: Moisés, te prepara, porque tu vais ter um encontro com a minha santidade, com a minha glória. Tu vais estar na presença do Deus Santíssimo. E eu fiquei pensando e aplicando isso até para a minha própria vida, que eu preciso viver na presença de Deus, preparado em santidade, vivendo uma vida de pureza. Minha mente tem que estar sempre cativa a Jesus Cristo. Minhas atitudes, os frutos da minha vida têm que estar de acordo com a santidade e a glória que há no meu Senhor. E Moisés assim se preparou, e diz no versículo 5, tendo o Senhor descido das nuvens, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então Moisés, ao se aproximar de Deus, ele reconheceu a glória de Deus. Ele foi tomado no seu ser por aquela glória, por aquela santidade. E de repente ele começou diz aqui, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés simplesmente ficou extasiado, trouxe à memória toda a glória do Deus que ele amava, trouxe à sua memória e exclamou, vendo todo o caráter do Deus Santo que o escolheu para ser o seu mensageiro, aquele que ia libertar o seu povo. E ele, tão maravilhado com a glória de Deus, que o Espírito Santo o trouxe à sua memória,
Diz aqui no 8 que imediatamente curvando-se Moisés para a terra, adorou. Ele adorou o Senhor com todo o seu coração, reconhecendo tudo isso que Deus é, conforme ele acabou de mencionar. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Esse Deus é o Deus que merece toda a nossa adoração. O nosso Deus é santo, bendito, perfeito, transcendente, um Deus que além de glorioso e santo, olha para as nossas imperfeições, estende a sua mão de amor, restaura o nosso pecado e renova a sua aliança cada manhã conosco. E ele diz no versículo 10, disse o Senhor: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre a nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Ele renovou a aliança com Moisés e com o povo por causa daquele homem de Deus. E ele disse: olha, eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida, Moisés, na vida desse povo. E você que conhece a palavra, sabe o que esse homem fez, o que Deus fez na vida de Moisés, daquele povo, como ele abriu o mar, como ele conduziu aquela multidão toda naquele deserto, como ele alimentou, supriu suas necessidades. Querido, querida, você que está me ouvindo, creia em Deus, adore a Deus. Ele vai renovar a sua vida, Ele vai renovar a aliança com você, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai acompanhar você nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, e Ele vai dar descanso para você nessa caminhada tão árdua e difícil que nós enfrentamos nesses dias. E Ele disse: eu vou fazer coisas terríveis. E Ele fez exatamente com Moisés. E quando Moisés esteve lá com ele, ele passou a escrever os seus mandamentos naquela tábua. E diz aqui no versículo 28, eu vou pular um pouco os versículos, diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Queridos, queridas, olha só, não comeu pão, por quê? Porque Deus é o pão da vida. Jesus disse que Ele era o pão que desceu do céu, Ele que nos alimenta a nossa alma, a nossa vida espiritual é fortalecida, é nutrida pela presença do nosso Senhor. E Moisés estava ali na presença do Santo, ele não precisava de pão, porque ele estava alimentado, ele estava suprido com um Deus que supre todas as nossas necessidades. E diz também que ele nem bebeu água, porque Deus é que mata a nossa sede, Ele é a fonte que jorra dentro de nós. Jesus falou que se nós cremos nas suas palavras, no nosso interior vai fluir, vai jorrar rios de águas vivas, rios caudalosos fluirão de nós, a partir do momento que nós permitimos que Jesus entre no nosso coração e seja o Senhor de nossas vidas. Ele não bebeu realmente água, porque ele estava suprido da presença do nosso Senhor. E ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Isso é glória, isso é maravilhoso para nós, saber que nós podemos ser supridos por um Deus presente na nossa vida. Ele escreve as nossas histórias. E no Salmo 139, o Senhor disse, Ele declarou a sua presença com o ser humano. Ele disse que Ele nos sonda e nos conhece, sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe Ele penetra os nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar, e conhece todos os nossos pensamentos. Ainda a palavra não nos chegou à língua, e Ele já conhece todas. Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós Ele põe a sua mão.
E o salmista disse, extasiado, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo excelente. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me seguirá, me protegerá. Então esse é o Deus que estava suprindo toda a vida de Moisés, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, mas na fonte da vida que era o próprio Deus. E queridos, no versículo 29 diz que quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. E a pura verdade, o que aconteceu foi que Moisés não sabia que ele estava cheio de Deus, a presença do Senhor estava com ele, ele brilhava, seu rosto brilhava, mas ele não sabia. Querido, quando você está na presença de Deus, em adoração, em comunhão profunda com o Senhor, você sai da presença dele em oração, numa profunda comunhão, e o seu rosto resplandece, as pessoas vão olhar para você e vão se preocupar, o que é que está acontecendo, porque esse brilho, e você vai dizer, a presença do meu Senhor na minha vida. E Moisés não sabia. Muitas vezes, nós também, quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando jejuamos, quando decidimos estar na presença de Jesus, ficar na presença de Jesus, desejar viver como Ele viveu, a beleza de Cristo resplandece do nosso rosto. Aquelas palavras que dizemos são palavras que têm vida, que restauram, que renovam, porque são as palavras do próprio Senhor, são as palavras do Espírito Santo de Cristo falando através de nós. E diz que as pessoas não podiam olhar para ele, e até alguns sugeriram que ele colocasse um véu sobre a sua face, porque eles não poderiam olhar para o rosto dele, porque era um brilho tão intenso, o próprio brilho do seu Senhor, que desceu com ele do monte. E eles não podiam ver, mas Moisés não sabia disso. Então, meus amados, adore a Deus, busque o Senhor, concentre-se na oração, na leitura da palavra, no jejum, na comunhão intensa com o nosso Senhor, e você vai resplandecer. Você nem vai ver, mas por onde você passar, o brilho do Senhor vai resplandecer da vida das pessoas. Então, Moisés desceu resplandecendo, e foi necessário que se colocasse um véu para que as pessoas tivessem acesso a esse homem. Então, meus queridos, o momento é esse de adorar o Senhor. Se você ainda não conhece esse Salvador, se você ainda não tem uma comunhão profunda de adoração com Ele, eu te aconselho a procurar na palavra de Deus o nosso Senhor, adorá-lo, bendizê-lo e exaltar o seu santo nome, que Ele vai fazer, através da tua comunhão com Ele, também o seu rosto resplandecer, e onde você estiver, as pessoas vão ver o brilho do seu Salvador no seu rosto. Talvez você nem vá saber, mas Jesus vai brilhar através de você. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que a glória do Senhor esteja com você. Busque cada vez mais a glória do Senhor e resplandeça para a glória do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu vou orar agora nesse momento. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque Moisés viu a tua glória, resplandeceu, Senhor. Nos ajuda também, nós podemos também resplandecer, fazer brilhar, Senhor, a tua presença em nós, o brilho da tua santidade nas nossas atitudes, Senhor. Nos ajuda nesse tempo que se chama hoje. Oramos agradecido, Pai de amor, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.